Trump impôs uma tarifa de 50% sobre os produtos importados do Brasil. E se você acha que essa tarifa é só uma briga política, você está muito enganado. E nesse vídeo eu vou te mostrar como você não perder dinheiro e até mesmo lucrar, enquanto muita gente vai perder dinheiro com essas tarifas. Então bora pro vídeo. Então, a primeira coisa que você tem que entender é que o Trump ele tem um jeitinho dele de negociar com as pessoas. Primeiro ele chega com os dois pés na porta, ele chega arrombando a porta, para a pessoa assustar mesmo. Ele assusta, coloca 50% de taxa e aí depois ele chama a pessoa para negociar, fala que não é bem assim e aí ele chega no real objetivo dele. E muitas vezes ele usa dessas artimanhas para disfarçar qual é o verdadeiro objetivo dele nas coisas que ele faz. Ele faz isso para justamente impor esse medo nas pessoas, de falar, pô, o Trump é doido, ele é imprevisível, ele não pensa nas consequências. Mas isso é uma estratégia, ele é muito racional, senão ele não teria ganhado 2 vezes a eleição nos Estados Unidos. Ele sabe muito bem onde ele quer chegar, ele sabe o que ele quer fazer. E o que ele quer fazer é corrigir os déficits que estão acontecendo nos Estados Unidos, ou seja, os Estados Unidos está importando muito mais coisas do que mandando para fora, porque é muito caro de você produzir dentro dos Estados Unidos com o dólar tão forte assim. Então o que ele quer fazer é enfraquecer o dólar para conseguir reindustrializar os Estados Unidos, para deixar mais barato você produzir lá dentro, e dessa forma ele deixa os produtos produzidos dentro dos Estados Unidos mais competitivos internacionalmente. Então, quando ele tem um dólar mais fraco, que é o que ele quer nesse momento, enfraquecer um pouco o dólar, ele consegue baratear a produção dentro dos Estados Unidos, deixando os produtos americanos mais baratos, mais competitivos no mercado internacional. Dessa forma, ele consegue mais indústrias dentro dos Estados Unidos, que é o que ele quer, porque com o dólar muito forte, ficou muito caro de você produzir dentro dos Estados Unidos, e aí todas as indústrias começaram a ser feitas em países vizinhos, na China, que tem a mão de obra barata, para ficar mais barato a produção. Então, quando ele consegue deixar o dólar mais fraco, ele consegue fazer com que essas indústrias voltem a produzir dentro dos Estados Unidos, tentando corrigir assim o déficit que os Estados Unidos vem enfrentando. Ou seja, os Estados Unidos antes ele comprava muito mais das pessoas do que vendia para elas. Dessa forma, ele ficava com um déficit, ou seja, ele estava se endividando cada vez mais. E é por isso que a dívida americana está tão alta. Eles estão com um déficit astronômico, estão com uma dívida astronômica quase impagável, eu diria. E é isso que o Trump quer fazer. Ele quer deixar essa dívida um pouco menor para os Estados Unidos começar a vender mais do que ele compra. Só que ele quer fazer tudo isso sem abrir mão de ter a moeda global, ou seja, sem que o dólar deixe de ser o padrão monetário global. Ele não quer abrir mão de que o dólar seja a moeda global, mas também ele quer um dólar um pouco mais fraco, entendeu? Ele quer tudo, de tudo um pouco. Ou seja, o Trump ele tem que corrigir os déficits que ocorrem com os outros países. Ou seja, por exemplo, os Estados Unidos compram muito mais da China do que a China compra deles. Então, os Estados Unidos têm um déficit com a China. Só que com o Brasil, essa relação ela já está positiva para os Estados Unidos. Os Estados Unidos vende muito mais para a gente do que compra da gente. Ou seja, eles têm superávit com o Brasil. E nessa carta do Donald Trump, ele falou que os Estados Unidos têm um déficit com o Brasil e que ele quer corrigir isso. Falou também do Bolsonaro, que ele queria justiça pelo Bolsonaro, que o que está acontecendo é uma caça bruxa, uma vergonha internacional. Só que tudo isso era meio que um disfarce para ele conseguir o real objetivo dele, que na verdade é punir o Brasil, porque na última reunião do BRICS e nas últimas que estão tendo dos BRICS, o Brasil é o porta-voz de um discurso muito perigoso para os Estados Unidos, que é isso do Brasil ficar falando que ele quer tirar o dólar como essa moeda de troca entre os países, que o dólar não precisa ser essa moeda de troca, que é um discurso que os outros países podem até concordar do BRICS, mas que está sendo encabeçado e chefiado pelo Lula. O Lula que está levando esse discurso, que está tomando a frente desse discurso de tirar o dólar da moeda principal de transações entre os países. Isso é muito perigoso e o Donald Trump já fazia muito tempo ameaçando esse discurso, porque é um discurso muito perigoso para o dólar. Por quê? Se as pessoas estão aceitando dólares, o mundo inteiro está aceitando, você pode dizer que 8 bilhões de pessoas precisam dos dólares, para negociar entre si, para negociar com outros países, para vender, para comprar, tudo isso usando o dólar no meio. E com isso, a inflação do dólar fica muito dispersa pela sociedade. Você tem 8 bilhões de pessoas querendo o dólar, e aí fica muito difícil de você inflacionar o dólar. Então, eles têm um privilégio exorbitante de ter a máquina de imprimir esses dólares, de imprimir a moeda que todo mundo quer, que 8 bilhões de pessoas querem essa moeda. Então, eles podem imprimir à vontade, que essa inflação vai ser dispersa entre essas 8 bilhões de pessoas. Eu já expliquei isso aqui em outros vídeos do canal. Se você não segue o canal ainda, não se inscreveu, deixa o like também, para o YouTube te recomendar mais vídeos como esse do meu canal. E aí você já saberia dessa história toda. Mas recapitulando,
Esse discurso é muito perigoso para o dólar, porque se as pessoas deixarem de usar os dólares nas trocas, nas compras e nas vendas internacionais entre países, o dólar vai ficar muito fraco, mais do que o Donald Trump quer. Porque o Donald Trump quer que o dólar fique um pouquinho mais fraco, mas que ainda seja a moeda global. E se as pessoas deixarem de usar nas trocas o dólar e usarem, sei lá, Bitcoin, por exemplo, é muito perigoso para o dólar, porque a inflação do dólar vai disparar. E a inflação lá já está muito alta e não é isso que o Donald Trump quer. E aí, por isso, o Donald Trump já vinha, fazia muito tempo, ameaçando, e agora, finalmente, ele impôs essa medida para chamar o Lula para conversar, para o Lula dar uma segurada e parar de ficar falando isso em rede internacional. E aí, a tarifa que o Donald Trump impôs é que todo produto que os Estados Unidos comprasse do Brasil iria sofrer uma taxa de 50%. Só que quem iria pagar essa taxa seria os americanos, o pessoal aqui dos Estados Unidos. Ou seja, é uma medida que vai muito mais prejudicar o povo americano do que o próprio Brasil. Porque o Brasil, ele exporta bastante coisa para os Estados Unidos, mas a gente compra muito mais deles do que eles compram da gente. Então, a relação já está favorável para os Estados Unidos. De forma que eu acho que essa medida é puramente não de um cunho político, de vamos defender o Bolsonaro, vamos defender a liberdade no Brasil. Os Estados Unidos não ligam para isso, eles têm muito mais coisa para se preocupar. A inflação lá nos Estados Unidos é muito mais alta, essa desindustrialização que está acontecendo nos Estados Unidos, eles têm muito mais coisa para se preocupar do que o Brasil está, a liberdade no Brasil está em risco. Balela, né? Não é isso que o Donald Trump está querendo com essa carta dele e muito menos com essa taxa. Então, bora para o próximo tópico desse vídeo. E aí vocês vão entender quais ativos que vão se beneficiar e quais vão se prejudicar com essa medida. E aí, finalmente, a gente chega na parte de quem ganha e quem perde com essa brincadeira dessas taxas de 50%. Então, o que aconteceu foi que a Embraer, a WEG, a Siderurgia do Brasil e algumas partes do agro sofreram muito depois do anúncio dessa taxação. Por quê? Os Estados Unidos importam muito da Embraer. Então, com 50% de aumento do preço que esses americanos vão importar da Embraer, você percebe que a demanda vai ser muito menor. Ou seja, o preço vai subir praticamente 50% para os americanos que forem comprar da Embraer, e a Embraer exportava muito para eles. Então, você percebe que ela vai ter uma depreciação muito grande, como ela já teve na Bolsa. E se continuar essa taxação, se realmente se efetuar essa taxação de 50%, se ela se concretizar, a Embraer sofreria muito, assim como a WEG, a Siderurgia do Brasil e alguns setores do agro, principalmente o setor de laranja, suco de laranja. Alguns setores eu digo porque a soja não seria tão afetada. Então, o setor do agro também sofreria com essa medida, mas não são todos os setores do agro. E quem vai se beneficiar seria o dólar. Por quê? Se os Estados Unidos está comprando menos do Brasil, por causa dessa taxação de 50%, significa que tem menos dólares entrando no Brasil, você concorda? Se tem menos dólares entrando no Brasil, quer dizer que o dólar vai subir perante o real. O real vai se desvalorizar perante o dólar. E é isso que está acontecendo. O dólar está subindo. Antes a gente estava com o dólar a 5,45 quase. Hoje em dia já está subindo bem mais que isso. Então o dólar que estava chegando ali na faixa dos 5,40 agora já está em 5,56 de novo, subindo mais uma vez. Toda vez que você tem um cenário de caos internacional, o dólar praticamente sempre, quase uma regra de bolso, sempre que o cenário externo fica mais conturbado, o dólar sobe perante o real. Então, o dólar subindo, a inflação aqui para os brasileiros sobe também, assim como para os americanos. Ou seja, Cauê, vai ficar ruim para os americanos e para o Brasil? Sim. E aí você percebe que impostos não são legais, barreiras tarifárias não são legais, não é uma coisa bacana de se fazer. Por quê? Para os Estados Unidos, que eles importavam muita coisa do Brasil, eles compravam muita coisa do Brasil. Vai ficar mais caro para os americanos, por exemplo, suco de laranja, que eles adoram. Aeronaves, vai afetar muita coisa nos Estados Unidos. Siderurgia, o setor de metais nos Estados Unidos, vai sofrer muito com essa medida, ou seja, a inflação vai ter uma pressão inflacionária nos Estados Unidos, assim como no Brasil. Por quê? Se o dólar vai subir, todas as commodities são dolarizadas. Então, o trigo, o petróleo, a gasolina, tudo é dolarizado. Então, se o dólar sobe, a inflação no Brasil também tem uma pressão para subir. E a gente já está com uma taxa em 15%. Nos Estados Unidos, eles estavam quase conseguindo baixar a taxa de juros deles. Com uma pressão inflacionária, você percebe que essa taxa vai ter que se manter mais alta por mais tempo. Então, é ruim para os dois lados. E é por isso que muitas pessoas estão apostando que o Donald Trump não vai seguir com essa medida, que ele só quer conversar, que ele quer fazer com que o Lula pare de falar essas abobrinhas de acabar com o dólar. E seria muito ruim para ele se essa medida se concretizasse, assim como seria para o Brasil também. E o Ibovespa, com certeza, cairia, assim como está caindo.
Desde que essa medida foi anunciada, o Bovespa, o nosso índice principal de ações brasileiras, já caiu 5%. Então, óbvio que não são todas as ações, o Ibov é um índice muito concentrado, principalmente em commodities, então você não pode se guiar só pelo Ibovespa, mas é fato de que a Bolsa do Brasil ela estaria muito melhor se não fosse esses ruídos externos. E é uma coisa que não precisaria acontecer, porque não foi uma taxação por causa de alguma medida econômica, por causa de alguma estratégia econômica, mas sim por causa de uma medida política, que o Lula ficava falando de acabar com o dólar, e seria uma coisa que não precisaria, né? Se o Lula não vai fazer nada sobre isso, ele só fica falando, só fica com bravata sobre isso, só fica ruim para o Brasil. Se ele fizesse alguma coisa realmente para se livrar do padrão dólar ali nas compras e vendas internacionais, aí seria outra história. Mas se ele só ficar latindo sobre isso, só vai ficar ruim para o Brasil. E óbvio, quem sofre mais com essa medida é o público mais pobre do Brasil, que não tem ativos dolarizados. Eu tenho ativos dolarizados, as pessoas que eu ajudo a cuidar do dinheiro têm ativos dolarizados, então não vão sofrer tanto com essa medida, né? Você percebe que se o dólar sobe, quem tem ativos dolarizados não vai sofrer tanto com essa medida. E quem tem ativos dolarizados, quem tem investimentos em dólar, é a classe mais rica da população. Então, quem sofre mais com essa medida seria o público mais pobre, que não tem ativos dolarizados, que não tem ativos para corrigir o dinheiro pela inflação. E aí é que você deveria se perguntar como se proteger desse caos, como você prosperar em um mundo tão caótico, que as notícias mudam a cada dia. Provavelmente esse vídeo aqui vai envelhecer muito rápido, que Donald Trump vai mudar essa medida, que o Lula vai tentar rebater essa medida. Então, isso vai ser desatualizado muito rápido. Você tem que aprender a ter uma carteira, um portfólio, que não vai depender tanto dessas notícias políticas, que vai ser antifrágil, que vai prosperar com o caos. Porque o mundo tende ao caos, né? Os humanos tendem à guerra, o mundo tende ao caos. É pura lei de Murphy. As coisas são aleatórias. O poder da aleatoriedade é muito grande na nossa vida. E é por isso que você deveria procurar ter cada vez mais uma carteira antifrágil. O que é isso? É uma carteira que vai prosperar com o caos. O que seria o caos? Os Estados Unidos tendem cada vez mais a ter uma dívida impagável. Eles estão aumentando cada vez mais a dívida deles, aumentando. E aí pensa, se você tem governos que só fazem merda, só fazem querer mais poder, só fazem medidas gananciosas para ter cada vez mais poder, os bancos cada vez fazendo mais reservas fracionárias para conseguir mais lucro em cima das pessoas, os governos imprimindo mais dólares, imprimindo mais reais, o mundo tende a esse caos. As pessoas tendem a querer mais poder e com isso elas entram em guerra, elas imprimem mais moeda a troco de nada, elas fazem essas medidas, vou impor uma taxa de 50% sobre um país que vai prejudicar tanto quem impôs essa medida quanto quem vai sofrer com essa medida. Você está piorando o cenário global a troco de manter o dólar como moeda global. Ou seja, todo mundo está querendo tirar o dólar dessa moeda de reserva global. A China querendo destronar os Estados Unidos para se tornar o principal player internacional. Então, tudo isso tende ao caos. E se você vê que esse sistema está podre, né? As moedas inflacionando, as pessoas perdendo poder de compra, as pessoas não são mais recompensadas com o devido trabalho delas, tudo isso só beneficia o ouro, o Bitcoin. E se você quer ter uma estratégia antifrágil, você deveria com certeza considerar ter Bitcoin, ouro na sua carteira. Cada vez que um político faz uma medida merda dessa de colocar 50% de tarifa prejudicando todo mundo, você vai se beneficiar disso. O ouro se beneficia disso, ativos dolarizados se beneficiam disso, o Bitcoin se beneficia disso. O Bitcoin batendo 123 mil dólares, tá cagando para essas medidas, tá cagando para o Brasil. Cada vez que o Donald Trump faz alguma merda para tentar proteger o dólar ou para tentar atacar outro país, o Bitcoin só cresce. Por quê? O Bitcoin ele foi feito para destronar esse sistema, porque ele é um ativo transparente, que você não consegue mudar ele com tanta facilidade e você não consegue aumentar as moedas que existem no sistema, que já está dado que vai acontecer aquilo. Então, é um sistema incorruptível. Você não consegue mudar aquilo. E ele se beneficia cada vez que os governos fazem merda. E é só você dar tempo para eles que eles vão acabar fazendo merda. Que é isso que eles sabem fazer. Eles só querem correr atrás de poder e você vai estar se beneficiando disso. Você vai estar sendo antifrágil. E também ser anticíclico. O que eu quero dizer com isso? Se agora o dólar está subindo, se agora o caos está reinando, o dólar está subindo, certo? O Ibovespa está caindo. Você vai comprar dólar agora? E agora, se o que está caindo é o Bovespa, você deveria considerar os ativos brasileiros. Por quê? Cara, uma medida de 50% de imposto e o Ibovespa nem sofreu tanto assim.
Por que que ele não sofreu tanto? Primeiro, porque ninguém mais está dando tanta bola para o que o Donald Trump fala de taxas. Por quê? Provavelmente ele não vai seguir com essa taxa, porque não é benéfico para ele. E segundo, porque os ativos brasileiros já estão muito descontados. O PL, né, que é o preço-lucro médio das empresas brasileiras, ou seja, quanto você está pagando por cada real de lucro das empresas, a média do PL histórico do Bovespa já está muito baixa, já está muito depreciada. As pessoas acham que a Bolsa Brasileira está voando, mas na verdade ela está muito descontada ainda. E agora, mais 5% de desconto nos ativos brasileiros. E aí é que você deveria estar considerando buscar ativos brasileiros, porque aqui dentro também tem muita coisa boa. E agora, com o dólar mais fraco, isso tende a realocar o capital do mundo. Ou seja, todo mundo só olhava para os Estados Unidos. Agora as pessoas estão voltando a olhar para a Europa, Ásia, América Latina, América Central, Europa. Então as pessoas estão parando, né, com aquela, só vamos olhar para os Estados Unidos, é só Estados Unidos que importa, só ativos em dólar. E agora o Donald Trump querendo um dólar mais fraco, você tende, e é isso que está acontecendo agora, o real, se você pegar na série desde que o Trump entrou no poder, o real está se valorizando perante o dólar. Quando o Donald Trump entrou no poder, se eu não me engano, o dólar estava quase a R$6, agora a gente tem um dólar 5,50. Então você tem que aprender a ser anticíclico, correr para onde as pessoas, você tem que ir para onde as pessoas estão fugindo. Se as pessoas estão fugindo de Bovespa, e o Bovespa está barato, se você olhar na série histórica, você tem uma ótima chance de comprar ativos brasileiros em um preço maravilhoso. E, como eu já disse, o Bitcoin e talvez também o ouro, quando o ouro sair dessas máximas históricas, né, porque agora todo mundo quer comprar ouro, mas quando as pessoas deixarem de olhar tanto para o ouro, a gente pode adicionar na nossa carteira pagando um preço muito bom por isso. E se você se interessou por Bitcoin, se você quer saber mais sobre, eu vou deixar aqui esse vídeo que eu explico desde a criação da moeda, a criação das moedas globais, como que elas surgiram, até o surgimento do Bitcoin, para que ele serve, que problema que ele resolve. Então clica lá nesse vídeo que ele está maravilhoso. Valeu?